Olá a todos, é com muito prazer que eu anuncio a chegada de mais um livro meu impresso, né? Agora eu imprimi A Revolução Ateísta. Eu geralmente sempre foquei em livros eletrônicos, né? Sempre gostei de livros eletrônicos porque eu acho mais prático, mais fácil, mas eu sempre recebi uma demanda, né? Uma espécie de pedido de alguns leitores que tivesse a versão impressa. E eu devo confessar que como autor, né? Eu não posso falar como, também talvez como leitor, mas como autor, eu fiquei muito feliz em ver os meus livros impressos, sabe? Dá uma certa, claro que escrever é muito bom, dá um prazer enorme, né? Mas escrever dá muito trabalho, né? E você vê o resultado impresso, né? Esse aqui é o segundo que eu imprimo, né? Eu imprimi também a Gibíblia, a Fábrica de Absurdos, né? É o segundo livro impresso e dá um certo prazer, né? Em ver o trabalho formulado. Esse não é tão grande, né? É um livro um pouco menor, né? Uma coisa que vocês vão notar que não tem página, sabe? Os livros não têm página porque são livros geralmente escritos para ser eletrônicos, né? A impressão, ela veio depois, né? Esse é um pouco menor, né? Acho que tem 100 páginas, parece. Um leitor já relatou que foi uma leitura rápida, né? E por que eu tenho esses livros com páginas diferentes? Porque eu estou meio que experimentando, né? Por isso que é importante que vocês escrevam para mim, deixem revisões e falem a opinião sua sobre o livro, né? Opinião sobre o livro. Então, se você, um dos leitores já disse que o livro foi uma leitura rápida, né? O que eu achei bastante interessante, porque é bom, como vocês vão ver aqui, a introdução, tá vendo? É uma introdução, porque o livro como um todo tem mais de 700 páginas, né? Só que eu fiquei preocupado com relação ao custo, né? Eu ainda estou experimentando com livros impressos, né? Só que eu vi que o custo, em geral, não muda muita coisa, não. Esse livro que tá mais ou menos o mesmo preço do outro, né? Vou pegar o anterior aqui. Se vocês compararem, por exemplo, né, os dois, né, o Gibíblia, né, ele é mais ou menos, tá vendo aqui, o Gibíblia é quase o dobro do preço, é quase o dobro de página, tá vendo? É quase o Gibíblia, né, que eu já tinha impresso anteriormente, é quase o dobro, né, de página em relação à paginação. Geralmente ele vem com o preço, né, com o certificado. A parte curiosa é que esse chegou bem rápido, né? Eu fiquei surpreso. Não demorou nem um mês, né? Então esse aqui, o Gibíblia demorou um mês para chegar, né? Talvez porque tem mais páginas, não sei. Mas chegou bem mais rápido do que. Demorou nem um mês para chegar, não. Esse que chegou bem mais rápido, tá vendo? E o livro, esse que é a Revolução Ateísta, a última minoria silenciada, ele é um livro que foca mesmo no ateísmo, né? Claro que não é o ateísmo puro, né? Acho que muitos ateus, uma das coisas que eu tento fazer como escritor é tentar vencer e lutar contra essa ideia do ateísmo como sendo algo isolado, né? Eu acho que o ateísmo não pode ser visto como algo isolado. E teve um convidado no nosso canal também, o Emerson Senna, que é um professor, e ele chegou a comentar algo parecido também, né? Acho que qualquer intelectual, qualquer pessoa que pensa no ateísmo como movimento intelectual, acho que nenhuma pessoa vai ver o ateísmo como sendo algo isolado. Isolado no sentido de que é um movimento que não... O ateísmo, ele é um movimento que ele é dependente de política, né? Ou seja, muitos ateus, não, eu já ouvi críticas, você não deveria mencionar o bolsonarismo em suas postagens de blog, ou mesmo nos seus livros, né? Como se o ateu pudesse viver em um universo paralelo, independente. O bolsonarismo é um movimento religioso, é o nacionalismo cristão, o que afeta, né? Como eu menciono aqui nesse livro aqui, ó, Revolução Ateísta, né? A Revolução Ateísta, aqui logo na introdução eu coloco a Madeleine O'Hare, né? A Madeleine O'Hare, a Madeleine O'Hare sofreu bastante ataques de George Bush. George Bush era um cara que falava com Deus, né? E ela foi criticada. O George Bush, comenta aqui no livro aqui, o George Bush chamou os ateus de não patriotas, né? Como se os ateus não tivessem nenhum tipo de amor pela pátria. Então não tem como separar o ateísmo da política, né? Qualquer tentativa de separar o ateísmo da política, o ateísmo do contexto intelectual, é um ateísmo pobre, né? É exatamente esse tipo de desafio que eu coloquei. Então, queria convidar vocês a lerem, né? O livro não é muito longo, tá vendo? O livro é bem relativamente fino, né? São 100 páginas mais ou menos, né? Então eu acho que é um livro que não vai dar trabalho para ler, né? O feedback seus é importante, porque me ajuda, por exemplo, a saber um tamanho bom, né? Porque o Gibíblia é bem maior, tá vendo? Como eu já comentei, né? O Gibíblia de Bíblia é bem maior, né? Dá o dobro, né? Mas esse livro aqui que veio mais curto, ele tem material para ser longo, né? Inclusive esse aqui é mais longo do que o de Bíblia, né? O de Bíblia, apesar que o de Bíblia eu também separei material, né? O de Bíblia, esse aqui o de Bíblia que vocês estão vendo aqui, ó.
ele foca na história de Jesus, né? Eu não coloquei o Antigo Testamento no gibi, né? Pensei em lançar um outro. Nesse caso aqui, ó, tem material para dar fazer 600 páginas, que é bem mais grosso que o gibi. Só que eu decidi lançar ele em volumes, né? Eu decidi fazer ele mais curto, né? Eu ainda não lancei os outros volumes porque é importante ouvir o feedback seus, o que vocês acham. Todas essas informações é importante porque me ajuda, né? Escrever livros longos dá mais trabalho para revisão, apesar de que hoje tem inteligência artificial, ajudou bastante, né? Então, no total a gente vai ter agora, tá vendo? Agora nós somos, até agora eu já tenho 2 livros impressos, né? Para vocês poderem conhecer, né? Tá vendo? Vou deixar para vocês aqui, ó. Já são 2 livros impressos, né? Tá vendo que legal? Que vocês já podem comprar, né? De Bíblia, a Fábrica de Absurdo, A Revolução Ateísta, são todos livros sobre ateísmo, né? Eu queria convidar vocês a conhecer essa obra. Um abração a todos.